Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre: somos adotados ou predestinados a sermos filhos de Deus? Afinal, o que a Bíblia diz? E já vamos começar com uma pergunta. Olá, meu nome é Poliana. Eu tenho uma dúvida. O que é predestinação? O que é predestinação? João Calvino, ele é um teólogo francês e ele que escreveu sobre a predestinação, também conhecida popularmente sobre calvinismo. A predestinação, ela vai falar que Deus, pela sua presciência, por isso a palavra predestinou, ele prescienciou, pelo seu saber e sabedoria, quem se converteria e quem não se converteria. Então ele criou uns para a salvação e outros para a perdição. Será que isso está na Bíblia? Ou será que nós fomos adotados? O que seria adoção? Adoção também é uma parte da teologia que diz que nós fomos adotados. Cristo nasceu primeiro como unigênito em Deus. Ele existe como unigênito em Deus e a partir do momento que ele vem à Terra e ele morre e ressuscita, ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos. Será? O que a Bíblia diz sobre isso? Eu fui adotado ou predestinado? Para entendermos melhor esse texto, nós vamos falar sobre o texto de Efésios, capítulo 1. Vamos lá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, as quais as ricas da glória, herança que vem de Deus dos santos, seja sobreexcelente grande no seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século,
mas também no vidouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu ele o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O texto, um pouquinho grande para nós lermos no canal, parece, mas é muito importante. Ele deu a base para nós falarmos sobre eleição e predestinação. O texto fala sobre as duas coisas, mas nós vamos compreender melhor. O texto começa falando sobre uma palavra, beneplácito. O que seria isso? A autoridade da sua vontade. O beneplácito da sua vontade. A autoridade de poder decidir. Jesus tinha e tem a autoridade de decidir. Como Deus tinha um plano de se reconectar com o ser humano, e ele fez isso quando Adão e Eva pecaram, ele estabeleceu um plano de salvação. E como se daria a salvação para o ser humano? Quem se converteria? Quem não se converteria? Como seria isso? Nós sabemos que o livre-arbítrio não pode ser ignorado aqui. Todo ser humano recebeu de Deus, lá no Éden, e não lhe foi tirado o livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio? O livre poder de decisão. Eu quero Deus, eu não quero Deus, eu quero o diabo, eu quero Deus, o que eu quero? Eu não quero nada? Na verdade, quem não quer nada já decidiu pelo inferno. Mas mesmo assim, há pessoas que dizem que não quer nada, não tem crença nenhuma. Livre-arbítrio. Se pensarmos já logo no livre-arbítrio, já há uma contraposição na predestinação. Por quê? Se Deus, antes de tudo, escolheu quem seria salvo e quem seria levado à condenação, onde está o livre-arbítrio? O ser humano já teria nascido para ser salvo ou para ser condenado. Onde estaria o livre-arbítrio dessa pessoa? Muitas pessoas dizem que na sabedoria de Deus, Ele sabe quem vai ser salvo ou não. Eu também creio nisso. Nós, a Bíblia, vamos dizer assim, e nós que cremos na Bíblia, cremos que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe e pode estar em todos os lugares. Mas nós também percebemos na Bíblia que Deus nunca usou a sua onisciência para impedir que o ser humano decidisse por si mesmo. Deus nunca usou a sua onisciência para tomar um passo à frente do ser humano. Então, como poderia ele ter predestinado a salvação e a condenação de uma pessoa sem passar por cima do seu livre-arbítrio? Deus respeita muito a decisão do ser humano. Então, quando nós falamos desse texto de Efésios 1 e quando Paulo cita a palavra predestinação, nós vamos ver que ele predestinou a adoção. Quando ele estabeleceu o plano de salvação, ele estava predestinando que a adoção seria uma realidade. Porque como ninguém mais nasce de Deus, literalmente só é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e como toda a humanidade estava contaminada pelo conhecimento do bem e do mal, Deus então bola um plano de salvação. E a salvação foi então predestinada por Deus, ordenada pela sua vontade em autoridade, dizendo: eu vou adotar o ser humano. Eu vou adotá-lo. Eu vou transformar um ser humano pecaminoso em filho. Como? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai pagar o preço do pecado, porque alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que morrer. Então Jesus Cristo, o único Filho até então de Deus, vem ao mundo, e nós temos ministrado sobre isso no canal, através de Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus, e ele então se torna ainda o único Filho de Deus na Terra. Todo o tempo que ele passa aqui, ele vai ensinando e cumprindo a palavra de Deus, até chegar o momento em que ele derrama o seu sangue, ele verte o seu sangue ali na cruz do Calvário, ele morre, ressuscita,
e ele deixa o Espírito Santo de Deus, assim como nós acabamos de ler no texto, como selo, como penhor da herança. Que herança? A salvação, a adoção. E quem crê em Jesus e é selado pelo Espírito da promessa, este é o predestinado para a adoção. Não existe uma decisão prévia de quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. O texto ele deixa claro que pela autoridade da sua vontade, ele decidiu que todo aquele que crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Isso é texto bíblico, isso é palavra de Deus. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, ele não nos predestinou para a condenação. Ele predestinou a vinda de Jesus e também o enviar do Espírito Santo para que pudéssemos ser adotados por Deus. A única coisa que nos impede de sermos adotados e nos leva à condenação é a falta de Jesus revelada em nós pelo Espírito Santo. Vamos a mais uma pergunta? Olá, meu nome é Bianca e eu tenho uma dúvida. Eu sou adotada ou predestinada? Eu fui adotado ou fui predestinado? Depois dessa explicação e dessa reflexão, eu acredito que você já tenha chegado a uma conclusão. Nós fomos sim predestinados para a adoção. Lá no trono de Deus, Deus nos amou e predestinou um plano de adoção. Um plano em que Jesus viria à terra, morreria, ressuscitaria e nos daria o Espírito Santo como selo, como penhor. O que é um penhor? Para as pessoas mais jovens, talvez não tenham um pouco de costume de ouvir sobre isso. Antigamente, e ainda é comum, mas não tão comum quanto antigamente, as pessoas precisavam de um valor financeiro e não tinham como fazer a garantia do pagamento. Então, elas davam algo pessoal de valor e deixavam penhorados para que, se conseguissem o dinheiro para o pagamento, eles voltariam, pagariam e pegariam de volta o seu bem. Se não, o bem ficaria como pagamento. Jesus Cristo disse: eu vou. No programa passado nós lemos esse texto. Mas não vos deixarei só. Te darei o Espírito Santo, que é o penhor. Ele disse o porquê isso. Eu não vou te deixar sozinho. Eu vou te dar uma garantia de que eu vou voltar para você. Ele não se manifestou para o mundo. Jesus não vai voltar para o mundo. Jesus vai voltar para quem tem o penhor. Ele vai voltar para resgatar a presença do Espírito Santo na terra para si de volta nos céus. E quem estiver com o Espírito Santo tem o selo da adoção. Essa pessoa também vai para Deus. Então, você foi predestinado ou adotado? Eu espero que você tenha sido predestinado para a adoção. Deus bolou um plano para adotar você como filho de Deus. Por isso, abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa revelar o Pai dentro de você. No próximo programa, nós vamos falar sobre as obras, a caridade. Elas salvam? Até o próximo programa. Que Deus te abençoe.